Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal #Construção. Hoje nós vamos ensinar a fazer RT de laudo de vistoria. É uma dúvida muito comum em quem preenche RT. Então vamos lá. Primeiro passo é entrar no site do CREA, né? No caso, a gente vai entrar no site do CREA Sergipe, que é a nossa região aqui, mas os CREAs que usam o CITAC têm o mesmo tipo de acesso. Você deve procurar a área de RT, no site do CREA Sergipe está aqui, em acesso restrito, colocar os seus dados. Vamos lá? Então você entra na sua área de serviço, é o ambiente do profissional, onde tem os seus dados. E aqui, logo acima, no menu principal, tem o botão ART. Então você vai clicar em preencher a ART, que é preencher a anotação de responsabilidade técnica. Você vai selecionar o modelo, obra ou serviço, a forma do registro da RT, nesse caso será uma RT inicial. Como é uma RT inicial, ela também é individual, ok? Só eu estou fazendo esse laudo. Não tem vinculação com nenhum outro profissional. Caso você tenha vinculação, você deve informar o número da RT vinculada, clicar nesse campo e informar o número completo da RT principal. No meu caso, eu estou fazendo como autônoma, então não vou preencher o campo empresa contratada. A finalidade você pode deixar sem definição ou, de preferência, colocar outro. Na observação, você deve descrever qual é o objeto do seu laudo de vistoria, certo? No caso, vou colocar laudo de vistoria de uma residência. É importante que vocês caracterizem o objeto do laudo de vistoria. Lembrando que esse laudo pode ser laudo de vistoria, laudo de avaliação, certo? Existem vários tipos de laudo. A gente hoje vai tratar de laudo de vistoria, certo? De uma residência unifamiliar. Caso seja um comércio, você vai colocar laudo de vistoria de uma unidade comercial na Atalaia, ou você pode dizer o bairro, certo? Pode inclusive colocar dados técnicos do objeto, a metragem quadrada, certo? Qual é o objetivo do laudo, né? Para fins de judiciais ou para fins de licenciamento, seja lá qual for o objetivo do laudo. Mas a descrição mínima que deve ter no campo observação é essa: laudo de vistoria e o complemento do objeto que está sendo vistoriado. Agora a gente tem que escolher uma entidade de classe. Em alguns CREAs, esse campo ainda está aberto, ok? No nosso CREA só tem uma opção, que é nenhuma optante. A ação institucional também pode ser qualquer uma. Eu sempre recomendo colocar outros. Esse campo é meramente estatístico para o CREA, então não importa muito qual que você coloque, certo? Agora vamos para as atividades contratadas, certo? Como nós vamos fazer um RT de laudo de vistoria, nós vamos adicionar duas atividades, uma de laudo e uma de vistoria. Então, o nível da atividade vai ser direta. A atividade profissional vai ser laudo. A atividade vai ser o objeto que você está vistoriando. No caso, como o nosso é uma residência, a gente vai usar edificação. Uma edificação, eu já sei o código, mas vocês podem procurar de acordo com o tipo de edificação que vocês estão vistoriando. Eu coloquei aqui uma edificação em alvenaria. A unidade do laudo, certo? É uma unidade. E agora nós vamos adicionar a outra atividade, que é justamente a vistoria. Nós colocamos
a unidade porque eu estou registrando o laudo. Então, você está elaborando um laudo, ok? Por isso que a unidade é 1. Se eu colocar metragem quadrada, passa? Também passa. Mas o ideal é que você coloque o laudo, uma unidade, e na vistoria você pode colocar a metragem quadrada da edificação que você está vistoriando. Agora vamos colocar a segunda atividade. Então, como o nosso é um laudo de vistoria, a gente vai colocar agora a atividade de vistoria. Caso o RT fosse um laudo de avaliação, agora aqui, em vez de vistoria, eu escolheria avaliação. Entenderam? Então, nesse caso, a gente vai adicionar a atividade de vistoria. Eu coloquei aqui que a edificação que eu estou vistoriando tem 100 metros quadrados. Caso eu quisesse, eu poderia também colocar uma unidade de vistoria, certo? Não é comum, mas também passa, não é uma coisa que vai barrar a sua RT. Mas o ideal é que na vistoria você coloque a metragem quadrada do objeto vistoriado. Pronto, então agora eu já tenho as duas atividades que eu queria. Vamos agora adicionar o contrato. Os dados do contratante serão adicionados nesse momento. Caso você já tenha feito algum RT para esse contratante, no momento em que você colocar o CNPJ ou o CPF dele, ele vai puxar os dados existentes. Caso seja um novo contratante, então você vai cadastrá-lo agora. Eu vou colocar como se a casa fosse minha, então vou colocar os meus dados como pessoa física. Nesse caso, eu já tinha cadastrado um nome fictício com o meu CPF e aí já apareceu, certo, o meu endereço que eu já tinha cadastrado anteriormente. Caso o proprietário seja a mesma pessoa, é só você colocar aqui proprietário pessoa física e colocar o CPF, o mesmo CPF. Caso o seu contratante seja uma pessoa jurídica, você deve clicar no botãozinho Contratante Pessoa Jurídica e colocar o CNPJ. Se você já tiver feito algum serviço para ele, como eu já mostrei, os dados dele aparecerão aí. Caso você nunca tenha feito nenhum RT, vai aparecer um botão verde dizendo pronto para cadastro. Clique aqui. Você vai clicar nesse botão e adicionar os dados do seu contratante. CNPJ, endereço, telefone e salvar. Eles vão estar para sempre salvos aí no seu ambiente profissional. Isso tanto para o contratante como para o proprietário. Não é comum que o contratante e o proprietário sejam pessoas diferentes, no caso de laudo de vistoria, mas em alguns casos pode acontecer. Às vezes o contratante é a Justiça Federal, por exemplo, mas o proprietário é uma pessoa física, do qual você foi contratado pela Justiça para fazer o laudo. Ok? Então vamos dar continuidade agora ao preenchimento dos outros dados do contrato. Número do contrato. Ele deve ser preenchido se houver. Tá vendo? Não é um campo obrigatório, você pode deixar em branco. Eu sempre aconselho a preencher com SN, que é sem número. Data de celebração do contrato. Ela pode ser uma data de hoje, como também pode ser uma data retroativa. Então vou colocar que nós celebramos hoje. Sendo a data de celebração hoje, a data de início da obra deve ser de hoje em diante, ok? Caso você tenha iniciado a obra em data anterior à data do preenchimento da RT, essa data deve ser igual ou superior à data da celebração do contrato. Então, como eu coloquei que nós celebramos o contrato hoje, a data de início do serviço também deve ser hoje. Eu fiz a vistoria alguns dias atrás, ok? Não tem problema, você pode colocar a data de realização hoje, porque a data está finalizando o laudo, não é a data que você realizou a vistoria.
a data, esses detalhes vão vir dentro do laudo. A RT é o momento de finalização do serviço. Então, a data de início da obra / serviço pode ser a data do preenchimento da RT, sem problema. Previsão de término. Caso você já tenha finalizado a elaboração do laudo de vistoria, a previsão de término pode ser hoje, ou pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 dias. Eu sempre costumo orientar para a pessoa colocar uma margem, certo? De 10 dias, porque pode ser que você tenha que mudar alguma coisa dentro desse laudo e a RT não vai estar finalizada. Então, eu vou colocar aqui uma data de finalização no dia 22, mas pode ser a data que você achar a partir do dia 8/10, qualquer data, ok? O valor da obra ou serviço é uma dúvida também bem comum. Nesse campo, você deve colocar o quanto você recebeu para a elaboração do laudo, ok? Então, qual é o valor do seu serviço? Né? Independente que a obra vistoriada custe R$1 bilhão, aí você vai colocar apenas o valor do que você vai receber. Então, nesse caso, vou receber R$ 1.500. Lembrando que esse valor é um valor fictício, ok? Agora, você vai determinar o endereço, tá? O endereço do serviço. Você pode usar o mesmo endereço do contratante, o mesmo endereço do proprietário ou um outro endereço. No caso, nós vamos utilizar o mesmo endereço do contratante. Nesse caso, ele já aproveita todos os dados que eu tinha colocado anteriormente. Nesse campo da latitude e longitude, certo? Passou a ser obrigatório há pouco tempo. A necessidade dele é porque as obras serão georreferenciadas pelo Conselho de Engenharia. Vamos gravar depois um programa falando só sobre esse assunto, ok? Nesse momento a gente vai colocar uma latitude e longitude fictícia, já que eu não vou pagar o boleto dessa RT, ela não vai ser gerada realmente, então eu posso colocar qualquer latitude. Outra opção é você selecionar as coordenadas no mapa disponibilizado. Ele já vai puxar as coordenadas do endereço que você colocou aqui acima. Então, o endereço que você preencheu como endereço da obra já vai ser selecionado automaticamente no momento em que você clicar aqui nesse mapa. Então, ele preenche automaticamente. Caso você tenha as coordenadas gravadas por algum outro aplicativo, você pode preencher. Mas nesse caso, nós preferimos pegar de acordo com o mapa disponibilizado em selecionar coordenadas. O campo anexar arquivo é um campo opcional. Então, se você achar que tem necessidade de colocar algum arquivo aí, como fotos, né, algum mapa, alguma coisa, você coloca, mas não é obrigatório. Lembrando que todos esses dados devem constar no laudo, tá? É uma opção para você colocar, mas não é obrigatório. O ideal é que todos os dados que você precise estejam no laudo, tá bom? Essas declarações são obrigatórias, você deve preencher os dois campos. Para concluir, a gente agora vai validar a RT, que é basicamente colocar essas letrinhas aqui e clicar em cadastrar. Nesse momento agora, você vai verificar se todos os dados da sua RT estão corretos, tá? Você vai dar uma olhada aqui, data, se tiver tudo ok, você pode emitir o boleto. Caso você tenha verificado, por exemplo, que você escreveu alguma coisa errada no campo observação, ou que a data de início foi colocada errada, você pode clicar em alterar e ele vai lhe reencaminhar para o quadro anterior, onde você vai poder alterar todos os dados e cadastrar de novo o RT. Como o nosso RT está certinho aqui, né, eu vou emitir boleto. Ele pergunta, após a geração do boleto, não será mais possível alterar RT. Caso o boleto não seja pago até o vencimento, essa RT será cancelada, ok? Então você vai agora colocar em nome de quem sairá o boleto. Em nome do profissional, do contratante, do proprietário ou de outra pessoa. No caso, como é de responsabilidade minha fazer o pagamento, eu vou deixar no nome da profissional.
Adiciono meu nome como sacado e aí o boleto já está gerado. Nesse caso é só imprimir o boleto. O boleto não pode ser reprazado. Ele é gerado automaticamente com prazo de 10 dias, conforme resolução 1025. Muita gente pergunta se tem como colocar esse boleto para 30 dias ou mais. Não, o boleto é 10 dias, conforme resolução 1025 do CONFEA. Caso você não pague esse boleto, essa RT é automaticamente cancelada, descartada, e você terá que gerar uma nova RT e novo boleto, ok? Então, não percam prazo. Inclusive, o sistema dos CREAS lhe avisam: olha, o boleto vai vencer amanhã, foi gerado um boleto, justamente para que o profissional não esqueça de efetuar o pagamento. Sua RT está gerada, certo? O número dela é esse que é apresentado aqui, em número. Você deve anotar esse número, porque qualquer dificuldade que você tenha, você vai precisar dele. No CREA Sergipe, nós não salvamos mais a RT como rascunho, então você não tem mais como ver essa RT antes dela ser liberada. Tá? Em alguns outros CREAs, você ainda consegue imprimi-la como rascunho antes de pagar. Esse foi o tutorial de preenchimento de RT de laudo de vistoria. Em breve nós teremos outros tutoriais. Deixe seu comentário, suas dúvidas, curta e compartilhe nossos vídeos. Valeu!